Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo aqui do Linha de Passe da ESPN, né? Falando aqui sobre o Mengão, sobre o Pedro e outros assuntos relacionados ao Flamengo do último Linha de Passe aí que passou no dia 3/10, provavelmente na parte da noite. Vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever aqui no canal, vamos ajudar aí o nosso canal, você está vendo ali rumo aos 2.000 inscritos, nossa próxima meta. Peço que você ajude a gente a atingir essa meta, é muito importante. A inscrição de vocês é primordial aí pra gente poder levar o canal cada vez mais longe. Acione o sininho quando se inscrever, quando fizer a inscrição, né? Se já tiver inscrito e não tiver acionado o sininho, acione o sininho para receber notificações. Deixa o like no vídeo para ajudar a divulgação. Comente sempre aqui no vídeo se você quiser falar alguma coisa sobre o vídeo, sobre mim, sobre o meu canal no geral, sobre os vídeos aqui. Ou se não quiser falar nada sobre o vídeo, sobre essas coisas, me diz só de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo e até onde esse vídeo tá chegando. Deixar aqui a minha tristeza profunda pela demissão do Felipe Facincani e do Fábio Sormani, que eram principais responsáveis aí pelo conteúdo aqui do canal, do ponto de vista que eles estavam sempre falando bobagem aqui na ESPN. Agora não tem mais eles, o canal deles deu uma diferença um pouco diferente aí. Nem lembro se um deles participava desse programa aqui. Eu acho que o Facincani participava desse também, eventualmente o Sormani também. E, é muito triste a saída deles dois, mas vamos seguir, né, porque ninguém é eterno, infelizmente, aí. E a vida segue. Então vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Mas vamos falar do Flamengo? Mais especificamente do Pedro. Vamos falar do Pedro agora, que tá demais. Ponto de virada, gols do Pedro aí desde que Dorival Júnior chegou para dirigir a equipe do Flamengo e olha, saiu num crescimento vertical, né? 27 jogos, 19 gols. E esse aí, o Jean, vai para a seleção e volta melhor. Melhor do que foi. A seleção fez bem pra ele, né? Embora, claro, a gente tá falando de um jogo depois da seleção, mas é que a fase dele é iluminada na seleção, no Flamengo, e iluminada é maneira de dizer, né? Na verdade, acho que a qualidade técnica do Pedro ninguém nunca discutiu, nunca, né? Mesmo quando ele saiu do Brasil e não conseguiu vingar lá fora, mas era um momento em que ele jogou muito pouco, né? Ao contrário do Gabigol até, o Pedro foi um cara que teve uma passagem com pouquíssimas oportunidades no futebol europeu. Um jogo, um gol. Voltou e demorou a ter as oportunidades na sequência com a camisa do Flamengo, e quando passou a tê-las, tá aí, a resposta tá imediata. Esses caras não adianta, mané. Não acompanha o Flamengo. Ele demorou a ter oportunidade, quando começou a fazer. Pedro tá fazendo gol desde 2020 que ele chegou no Flamengo, e esse moleque tá fazendo gol, cara. Eu vou sempre repetir com vocês. Um cara que fica só no banco não tem como ter 68 gols marcados com a camisa do clube. 68 gols do Pedro é uma média mais ou menos de 20 e poucos por temporada. O Guerreiro, que era sempre titular, tem 40 e poucos gols com a camisa do Flamengo e chegou no Flamengo em 2015 e foi embora em 2018, 17. 2 temporadas que ele tem no Flamengo, 20 e poucos gols em cada uma. O Pedro, desde 2020, está mantendo essa média de 20 e pouco por temporada, cara. Então, o Pedro jogava, só que ele ficava no banco às vezes era titular. Tava ali num revezamento ali louco, entrava no decorrer das partidas. Sempre teve oportunidade, gente, pelo amor de Deus. Você, rubro-negro, não caia nessa. Esses caras não acompanham o Flamengo que nem a gente. Está muito clara, ela é escancarada, me parece ser nome certo na Copa, né? Pelo que fez com a seleção, pelo que vem fazendo com o Flamengo, e no fim das contas esse discurso ele só é reforçado a cada rodada do Campeonato Brasileiro que tem o Pedro em campo. Não tem nem muito mais o que falar, acho, por tudo que ele tem jogado rodada após rodada. Acho que o mais emblemático disso tudo Fala do Pedro, é que o Pedro ele sempre se apresenta. Ele não é simplesmente um cara que está ali, entrou no segundo tempo, gol, colaborou aqui, um jogo mais fraco, gol. O Flamengo precisava de um resultado do fim de semana. O Flamengo precisava limpar alguma coisa e começar a olhar, a gente teve uma oscilação aqui, a gente está olhando só para a Copa, a gente vai rodar o time, tem final de Copa do Brasil, tem final de Libertadores. O Flamengo talvez em algum momento olhou para o brasileiro com uma preocupação. O Palmeiras abre demais, o tal time que você roda, a sequência de vitórias lá do Alternativo passou a não vir.
o jogo não começa exatamente tão simples no fim de semana e o Pedro de novo. Então, assim, ele passou a ser esse carimbo do que resolve. Tá apertado na Argentina, chama o Pedro. Tá apertado no mata-mata, chama o Pedro. Ameaçou sair do controle no Brasileiro, ainda que não seja um título que vai ser disputado até o fim, precisa arrumar a casa para não chegar na final de Copa do Brasil de Libertadores perdido. Chama o Pedro. Acho que tem essa cara também. Outro dia eu comentava, não sei se aqui ou mais cedo, o Flamengo que deu certo esse ano é o Flamengo do Dorival, mas ele é muito o Flamengo do Pedro. E você não imaginava isso quando você tinha o Arrascaeta, quando você tinha o Gabriel. O Arrascaeta é genial, só que aí ele sai daqui, vai para a seleção, tem jogo que não necessariamente passa só por ele, ele resolve quando tudo aperta. Mas passou a ser o Flamengo do Pedro, acho que isso é muito forte. Porque em algum momento o Pedro ele ia compor, se não tivesse o Gabriel ele ia fazer ali uma tabela com o Bruno, ele ia resolver um ataque, depois com o Gabriel você pensa muito no Gabriel. Mas não, hoje você consegue dizer que é o Pedro, quem vai resolver é o Pedro. A sua garantia no pior momento, talvez no momento mais embaraçoso de uma partida, de uma fase de competição, é o Pedro. Então acho que isso diz muito. Não por acaso a gente está olhando falando de Pedro na Copa, né? É muito difícil imaginar hoje o Pedro não estando na Copa. Claro que a concorrência pela posição dele é diferente. Então acho que dá para dizer que o peso não é só do gol que ele faz. O gol poderia ser com a situação resolvida ou ele substituindo alguém lesionado. Ele hoje é o cara que resolve problemas do Flamengo. Rodrigo Bueno. Não, Pedro poderia resumir que é um jogador diferenciado. Porque se tira a camisa do Flamengo dele, não tem outro Pedro no futebol brasileiro. Procura mesmo na Europa. A gente pode falar Matheus Cunha, Richarlison. Um jogador com as características dele hoje é uma realidade. Tanto que eu acompanhei boa parte da programação hoje, na minha volta às férias, as comparações com o Haaland são meio que inevitáveis. Não, claro, são esferas, momentos diferentes, mas pelo perfil, pelo tipo de jogador, né? Olha lá, o Pedro, o outro Pedro que está aqui me olhando já de rabo de olho e tal. São inevitáveis para quem, cara pálida? Nos programas de hoje, quase todo mundo estava esbarrando nisso, né? Os gols do Haaland. Eu acho... Não, contextos muito diferentes. Claro. Mas assim... Mas ele sempre vem um babaca desse. O contexto é muito diferente. Porra, cara, pelo amor de Deus, dá pra tranquilamente, não é você comparar quem é melhor. É você entender que o Brasil tem um centroavante que joga no futebol brasileiro, que é centroavante de ofício. É o Pedro, a Noruega tem o Haaland, a Polônia tem o Lewandowski. São os jogadores no mundo aí que fazem essa função. Tem a Bélgica, o Romelu Lukaku. Esses caras são raros, saca? Não é toda a seleção, todo time que tem um jogador desse nível, que joga nessa faixa de campo, que faz o que esses caras fazem. Agora, quem é melhor, quem é pior, sempre houve essa questão aí. Vai ter um cara que, sei lá, joga na Europa, mas não é tão bom quanto o cara que joga aqui. Tem um cara que joga aqui já não é tão bom quanto um outro cara que tá lá. Porra, a questão não é essa, é a faixa do campo onde os caras jogam. Sempre vem um babaca desse, porque o enfrentamento, porque o jogador não está na Europa, não tem... Porra, isso aí é desvalorizar demais o futebol brasileiro, por isso que a gente vive, nossos times jogam numa várzea nojenta, que é o futebol brasileiro. Que já começa daí, a desvalorizar o que a gente tem aqui. O Haaland é um jogador raro. Por quê? Porque ele é um centroavante, um cara que tem aquele perfil tipo físico, né, grandão. Então, você imaginar, o cara vai ser um poste para jogar. Um cavalo. Corre pra caramba, ele sai, arranca do meio campo, rápido, habilidoso, visão de jogo. Pedro é outra coisa. Então, explosão, mas o Pedro, ele reúne algumas dessas qualidades. Então, ele é um cara capaz de ser um jogador... Tudo se resume em faz gol. Faz gol. Ele é melhor que o Cano, ele é melhor que o Caleri. Tô falando de alguns jogadores que fazem gols. Até porque não se resume a fazer gols. Eu acho que isso é importante. Sim. Ele participa da construção, ele é inteligente, ele tem recursos. O gol de bicicleta aqui, ou uma puxada. Então você percebe nele virtudes, qualidades que você não vê em nenhum outro jogador. O tipo de jogador que ele é. Então, no time do Flamengo, ele encaixaria em qualquer outro clube do Brasil. Poderia ser no Fluminense, no Palmeiras, para onde ele poderia ter ido, e acho que faria muito bem. Né? A questão do centroavante nunca saiu de moda. O Lewandowski não parou de fazer gol, o Benzema vai ser bola de ouro. Esqueci do Benzema, é outro cara desse, camisa novão. Né? O Harry Kane é um jogador espetacular. Também. Muita gente tentou aposentar um pouco essa figura. E até o Guardiola agora, que para muita gente a relação dele com a centroavância, como gosta de dizer o meu amigo Pedro aqui, talvez não fosse das melhores, né? Eto'o, Ibra e tal. Caiu no colo dele agora, né, com um bom dinheiro, né? O Haaland, e a gente está vendo o que está acontecendo. Você tem um centroavante num time que cria muitas chances de gol, o Haaland pode contribuir
para esse time. É o que o Pedro está fazendo no Flamengo. Um time que tem uma vocação ofensiva, que tem outros tantos jogadores de qualidade, que proporcionam a ele oportunidades. A quantidade de gols que ele está fazendo e vai continuar fazendo. E para mim está na Copa também. Assim como eu falei que o Palmeiras é campeão, Pedro está na Copa. Tá na Copa Ousado, hein? Ousado, hein? É minha característica, Palmeiras né? campeão, Pedro na Copa. O Jean deu até um destaque quando eu falei, pô, e vai lá e faz gol. É claro que ele faz muito mais do que isso, né? Faz muito mais do que isso. Mas no papel dele de atacante, de centroavante, ele está sempre pronto para botar lá dentro, né, Calçade? Você viu esse lance que ele define a bola, do jeito que vem, ele faz o giro e bate. Ele já gira com a força do giro, finalizando. Foi assim na seleção, no gol que ele fez com a seleção, sobrou, ele bate. Isso é fundamental para um jogador. Se ficar um centroavante, tem que ajeitar, dominar, parar, para pensar. Um abraço. Do jeito que vem, é assim, ele tem recurso, né? Isso aqui é o ponto. Ele tem recurso de todo tipo para fazer o gol. Bola vem, vamos de peito, outra dá um toquezinho por baixo. Na terceira, a bola sobrou, estava linda para ele, né? Ele só fez a alavanca assim, deu lá no ângulo, daqui a pouquinho esse aí, ó. Esse gol? Olha lá, coisa boa. Né? Forte, foi né? no ângulo pela defesa do goleiro, mas forte no canto. Então, eu acho que ele é um jogador que vai para a Copa. Tem uma característica que pode ajudar muito a seleção brasileira. Muito. Em vários momentos. Mas é reserva também? Não vai começar como titular, mas vai entrar. Surreal vai jogar. isso. Pode até virar titular? Pode. Já falei isso, pra mim é surreal. Você tem dois caras na ponta, por máximo respeito ao Vinícius Júnior. É um jogador muito bom, talentoso. Mas ele é um secretário do lateral. Você ter dois caras cuja função é cruzar a bola para a área e marcar o lateral adversário, o ponto adversário. Dois caras desses dentro do teu time. E o sujeito que faz gol e fica enfiado na área, que preocupa o zagueiro, é opção de segundo tempo. Eu não consigo conceber uma parada dessa. Na minha seleção, que traria o Hexa, o ataque seria Pedro e Richarlison. Todos esses caras de ponta, Antony, Vinícius, Rodrigo, era tudo opção de segundo tempo, para mudar aí sim, dependendo da configuração do adversário, botar esses caras para correr em cima deles no segundo tempo, etc. E o Neymar faria a parte do meio do campo como o cara que joga na faixa onde o Arrascaeta joga. Que é ali, atrás dos atacantes, na frente dos caras de meio do campo ali. 4-3-1-2 é o nome dessa tática. Depende das circunstâncias ali na Copa do Mundo, mas não começa jogando a primeira partida. A primeira partida é aquele time que a gente viu contra a Tunísia se muda o lateral esquerdo, talvez, tal. Não vai mudar muita coisa, não. O Tite já resolveu isso na cabeça dele. Eu ia falar para você? Você me chamou a atenção para o seguinte agora. Tem muitos jogadores sensacionais que quando chega para a seleção brasileira e vai disputar uma Copa do Mundo, e se você já começa, não vai ser titular, vai para o banco, já faz bico. Agora, para o Pedro, sendo convocado Copa do Mundo aos 44 do segundo tempo, eu acho que ele já chega para o banco super feliz, sorridente e louco para entrar no jogo, não é não? Lembra do trauma do meio do ano passado? É claro, e outra coisa. Viagem, de uma convocação. Então. Não, e assim, cara, assim, ninguém pode falar nada do Pedro nesse aspecto. Exatamente. Né? Porque exatamente. eu acho que ele podia ter reclamado mais no Flamengo. Ele poderia ter... Ele não reclamava porque ele jogava. Caralho, cara, esses caras não adianta. Sempre vou falar e repetir isso aqui pra vocês. Esses caras só assistem o Flamengo quando joga contra time de São Paulo. Contra time de São Paulo eles assistem. Se o Flamengo jogar um jogo onde não tem nenhum outro jogo, tipo assim, aquele jogo de 11 horas da manhã, o jogo de segunda-feira, aí eles vão ver, porque só tem o Flamengo jogando. Fora isso, não assistem, não acompanham. Demonstrado mais descontentamento pelo tamanho do jogador que é, porque ele teve de fato, embora muita gente à época negasse ou dissesse que era um absurdo qualquer reclamação em relação às poucas oportunidades para o Pedro, é claro que ele teve pouca oportunidade para a qualidade que ele tinha. Acho que era normal que muita gente pensasse isso, era normal que ele ficasse incomodado, mas ainda que incomodado, ele não reclamou, né?
publicamente, abertamente, você não teve momentos de um Pedro contundente, insatisfeito com a reserva constante, esperou um momento dele. Então, assim, cara, numa Copa do Mundo, ele tá na lista dos 26, mesmo que ele esteja no banco o tempo todo, e ainda é um jogador jovem, mesmo que ele esteja no banco o tempo todo e que mal seja utilizado na Copa, já vai ser uma vitória para ele. E acho que essa vitória ele vai conseguir. A história dele tem uma curiosidade, o Pedro tinha tudo para, em caso de uma personalidade um pouco mais explosiva ou menos compreensiva, ele sofre uma lesão grave quando ele é convocado pelo Tite pela primeira vez. Ele é proibido pelo clube de participar de uma Olimpíada. Ele, por muito tempo, não teve espaço que muita gente achou que poderia ter a troco de não dá para jogar Gabriel e Pedro. Então, assim, ele demorou até esperar essa tal convocação sonhada de uma posição que Tite ficou batendo cabeça, olhando, sonhando. Então, assim, se isso tudo não mexeu com ele continua aquele mesmo Pedro, sorridente, fala mansa, sempre assim, meio, às vezes, introvertido. Por que ele mudaria numa Copa? Porque eu não joguei. Ele chega lá, ele olha pro lado. Então, o Neymar, eu não joguei, mas jogou o Neymar. O Richarlison, Jesus, nem veio convocado porque já está na Copa. Em Copa e o Vini, então, assim, ele é um menino muito... Todo o histórico dele sinaliza um cara muito tranquilo para esse tipo de situação. E eu acho que esse grupo da seleção não tem esse lance de... Isso está muito bem tratado lá dentro. Essa questão de estar de bico, estar na marra do banco. Tal, isso eu não vejo no Brasil. Isso eu não consigo... Acho que isso foi muito bem trabalhado e casa com o perfil dos jogadores convocados. Então, não vejo isso. E é raro em Copa do Mundo, até mesmo em outras seleções. Jogar todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Né? Os 3 goleiros, se pudesse jogar os 3 juntos, eles jogagariam. É isso. Não, mas não dá. É como disse o Felipe, né? Fala, eu iria para a Copa do Mundo, mesmo que fosse para ser Felipe o quê? Luiz? Roupeiro. Nem que fosse para ser roupeiro, né? Agora, já que você tocou aí em Pedro e Gabigol, vamos falar de Roger Guedes e Yuri Alberto? Na cadeia. Não quero nem saber sobre esses malucos. Bom, diz aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, do que eles falaram aí, sobre o Pedro na Copa, sobre o Pedro no Flamengo. É muito importante a gente saber o que você pensa a respeito do nosso Queixada, que o Dorival Diola fez ter bola. Vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal novamente, peço sua ajuda para ajudar o canal a crescer. Quando se inscrever, aciona o sininho, deixa o like no vídeo para ajudar a divulgação do vídeo. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!